Boa noite. Estamos reunidos hoje para uma atividade um pouco diferente. Não vai ser a continuação hoje do ciclo dos encontros das simetrias com a natureza, mas nós vamos estar fazendo uma live especial hoje sobre a concessão do Prêmio Nobel de 2020, que foi anunciado agora, né, essa semana, e então nós vamos, quer dizer, trocar algumas ideias de colocar não só o que foi o Prêmio Nobel, mas todo o significado que está envolvido na concessão desse especial Prêmio Nobel de 2020. Então, nós vamos trabalhar um pouco essa ideia hoje, devemos fazer uma live que fique na faixa dos 50 minutos. Então, eu vou começar agora a projetar os slides. Compartilhar aí a tela, né? Então, tá lá, Nobel de Física 2020. O assunto foram os buracos negros e os objetos compactos supermassivos. Vamos falar um pouco sobre o que são os buracos negros, o que são esses objetos compactos supermassivos, que também são buracos negros, mas vamos trabalhar um pouco mais além do aspecto conteudista. Vamos trabalhar também a ideia. Como tudo isso aconteceu, quer dizer, nenhum prêmio Nobel é concedido de forma isolada. O prêmio Nobel não é uma ilha. O prêmio Nobel de 2020 está ligado a outros prêmios Nobel. Então, nós vamos trabalhar um pouco a dinâmica e o processo, né, que levaram a este Prêmio Nobel de 2020. Aqui, então, eu estou colocando como subtítulo da palestra Buracos Negros, de Poltergeister a Prêmio Nobel. Eram objetos fantasma, eram objetos, vamos dizer assim, fantasmagóricos, os Poltergeister, e agora se tornou um Prêmio Nobel. Não só um prêmio Nobel no sentido de que houve o prêmio, houve essa sinalização, mas também porque houve constatações, verificações experimentais. Então, estou colocando aqui 4 pontos, né, de como nós vamos levar a nossa conversa. Quer dizer, o aspecto histórico da área, dessa área de buracos negros, estrelas, né, que é uma área da relatividade geral, é uma área da astrofísica e é uma área também da cosmologia. Vamos colocar a discussão da valorização dessa área no mercado da física. Nós vamos ver que essa área da física ela ficou meio paralela, ela ficou meio em segundo plano por muitas décadas, mas que desde 1960, há 60 anos, essa área começou a ter uma presença muito mais marcante na física e também nos próprios prêmios Nobel de Física. E vou aproveitar o momento dessa discussão desse prêmio Nobel para a gente também conversar um pouco sobre o processo da ciência. Como se chegou a esse prêmio Nobel? Há quanto tempo, né, se trabalha para que esse resultado fosse obtido, não o resultado do prêmio Nobel, o resultado da física, o resultado da experiência, o resultado das teorias, e que, claro, como consequência deu o prêmio Nobel. Mas tem um processo aí de construção, que eu chamo de construção gradual, porque ela é lenta, ciência pede muita paciência, né, não se resolve ciência com Twitter, nem com frases curtas, né? Ciência é um processo cumulativo, de dedicação, muito lento e gradual. E com períodos de vazio, períodos em que a área fica meio, vamos colocar assim na linguagem, na barra de ferramentas, fica meio minimizada, e outros períodos em que a área está em plena efervescência, como é agora. Nesse século XXI, essa área da relatividade geral, da astrofísica, da cosmologia, da física de astropartículas, são áreas da física que estão em muita efervescência. E vamos pensar também o que esse Prêmio Nobel da Física desse ano, de 2020, sobretudo a concessão ao professor Penrose, que é o teórico dos três, o que isso sinaliza? Que o Prêmio Nobel, ele também tem um aspecto político, Prêmio Nobel de Literatura, Prêmio Nobel de Economia e outros prêmios Nobel, tem sempre uma componente política também. E não é política, vamos dizer assim, a política partidária, mas é a política científica. Então, o que esse Prêmio Nobel, ao ser concedido ao Penrose, está sinalizando dentro da política científica da física? Então, a origem de tudo, há 105 anos atrás. Tudo começa com esse trabalho do professor Albert Einstein. As equações de campo
da gravitação, ou seja, as equações do campo de gravidade, do campo de gravitação, que está publicado. Aqui eu estou falando tanto para leigos não iniciados, como para estudantes de física. Então, eu vou sempre tentando colocar as referências originais, as referências primárias, para quem desejar buscar a água na fonte, poder fazer isso, tendo a referência original, que foi essa publicação aqui da Academia Prussiana de Ciências, né? No volume de 1915, na seção de 1915, parte 2, página 831. Quer dizer, com essa referência aí, se consegue o artigo original já traduzido em inglês também na internet. Então, nesse artigo, Einstein funda a teoria da relatividade geral. A sua teoria da relatividade geral é a unificação de duas físicas, vamos dizer, correlatas, mas que não se comunicavam até então. A física vinha discutindo a gravidade, a teoria do campo gravitacional, através dos Principia, que foi o livro, né, a primeira edição dos Principia de Newton, foi de 1687. Depois houve outras edições em 1723 e 1728. Mas a edição original é de 1687, quando Newton estabelece aquilo que se chama, e que se chamava até então, a teoria da gravitação universal. E então se estudava o campo gravitacional dentro da visão newtoniana da mecânica celeste. E Einstein estabelece a relatividade especial. A gente já falou aqui em outras lives, a relatividade especial é quando Einstein toca profundamente na noção de tempo e mostra que a simultaneidade de dois eventos passa a ser um conceito relativo. Dois eventos que são simultâneos para um certo observador podem não ser simultâneos para outros observadores. Então, Einstein quebra um paradigma da física, que era a simultaneidade dos eventos. Então, unindo essas duas áreas da física, que não eram até então interligadas, ele junta a teoria da gravitação e coloca a teoria da gravitação no contexto da relatividade especial. E essa fusão que faz com que a gravidade, agora o campo de gravidade, seja entendido, seja estudado dentro dos cânones, dentro dos princípios da relatividade especial. Essa nova física se chama teoria da relatividade geral. Então, a teoria da relatividade geral é a fusão de duas físicas que Einstein unifica, como está falado aqui. Então, é uma nova visão de gravidade, é uma nova visão de universo. A primeira prova encorajadora da teoria da relatividade geral vem do próprio Einstein. O artigo dele aqui, nessa publicação aí da Academia Prussiana de Ciências, num artigo subsequente a esse, né, porque foram 4 artigos que ele publicou nesse mesmo mês de novembro de 1915, foi um mês ultra produtivo para Einstein, ele lançou várias ideias que ele tinha. Num artigo subsequente a esse primeiro, que aqui ele estabelece as equações do campo de gravidade. Agora ele vai aplicar e vai estudar um problema que desafiava os astrônomos desde 1859, que era compreender por que a órbita do primeiro planeta do Sistema Solar, que é Mercúrio, por que a órbita de Mercúrio, vamos dizer, é um plano, e esse plano ele vai se inclinando. Então, é como se você tem o Sol, tem Mercúrio, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, todos os planetas, Marte, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Mas vamos pensar, o Sol e Mercúrio. Então, o Sol e Mercúrio ficam num plano, é como se o Sol e Mercúrio estivessem numa mesa. Só que, com o passar do tempo, a mesa, né, sobre a qual Mercúrio se desloca, gira em torno do Sol, essa mesa vai se inclinando. E havia uma inclinação observada pequeníssima, por século, de 575 segundos de arco por século. É um número pequeníssimo, mas para a física, todo número pequeno é um desafio à precisão. Quer dizer, a física busca compreender os números muito pequenos e os números muito grandes também. É um número pequeníssimo, mas que a teoria, então, anterior, que era a teoria de gravidade de Newton, essa que está escrita cá embaixo, gravidade, descrita através do livro Os Principia, ela dava uma discrepância. A discrepância era pequena. Era de 43 segundos de arco
em 575 segundos de arco, isso por século. Esse giro é mínimo, porque isso tudo acontece em um século. Mas eram 43 sobre 575, portanto, um 0,07% de correção. Quer dizer, 7 décimos de parte em 100. É um número muito pequeno. Mas Einstein resolve esse problema. Os astrônomos estavam sempre muito desafiados por essa discrepância entre o valor medido e o valor teórico calculado pela teoria anterior de Newton, que dava 532, não 575. Por que os 43 segundos de diferença? Então, Einstein, com a sua teoria da relatividade geral, calcula essa precessão, quer dizer, esse movimento de inclinação muito lenta da órbita do planeta Mercúrio em torno do Sol. E ele chega aos 43 segundos que faltavam. Então, a correção é feita, uma correção de altíssima precisão. Isso foi para ele já um momento de muito entusiasmo, de muita segurança de que ele estava no caminho certo. Então, foi uma primeira prova que ele mesmo teve, uma prova que ele fez o cálculo teórico usando a sua nova teoria, a teoria da relatividade geral, e confrontando com os dados que os astrônomos já vinham medindo desde o século XIX. Resolve esse grande problema, esse grande desafio entre a discrepância da teoria com o experimento. 1917, Einstein publica um outro trabalho muito importante para a física, que é quando ele torna a cosmologia uma área da física. Até então a cosmologia, ela era uma área meio, assim, chegava a ser esotérica, mas era uma área mais empírica, não tinha o status de uma teoria física. Então, com esse trabalho de 1917, publicado também na Academia Prussiana de Ciências, chamado Considerações Cosmológicas na Teoria da Relatividade Geral. É quando Einstein, então, funda o que a gente chama da cosmologia física. Isso em 1917. Então, nós estamos falando de 103 anos atrás. Então, o que vai acontecer ao longo desses 105 anos de teoria da relatividade geral, aqui, como está aqui nesse trabalho, né, as equações do campo de gravidade. Depois ele resolve a questão, o desafio do periélio de Mercúrio, e aí agora ele lança a cosmologia física. Vamos voltar agora a mais um teste. 1919, dia 29 de maio de 19. Tem um segundo teste que é feito da teoria da relatividade geral. E esse teste é feito aqui em Sobral, no Ceará. Foi feito também na Ilha de Príncipe, mas lá o tempo não ajudou, porque era um dia de eclipse do Sol. E aí, em Sobral, tudo deu muito certo. Tanto é que no ano passado, no Brasil, né, um ano atrás, houve as festividades dos 100 anos do experimento de Sobral, lá no Ceará. E aí, nesse trabalho aqui, esse Sir Arthur Eddington, que era o chefe da colaboração, era um grande experimental astrônomo, né, inglês, ele manda uma expedição para Sobral e ele vai para a Ilha de Príncipe. Mas os seus colaboradores vêm para Sobral e fazem um teste que também confirma, de novo, a teoria da relatividade geral de Einstein, mostrando que a luz, quando passa em um campo de gravidade, ela sofre o que a gente chama de uma deflexão, ou seja, ela muda, a luz se curva quando ela passa num campo de gravidade. Claro que tem que ser um campo de gravidade muito forte, como o do Sol, por exemplo, né, que já consegue mostrar o desvio dos raios de luz. Na Terra, a deflexão é muito pequena, porque o campo de gravidade da Terra é muito mais baixo do que o campo de gravidade do Sol. Então, esse trabalho aqui do Dyson, Eddington e Davidson, que é publicado nessa revista chamada Transações Filosóficas da Sociedade Real, né, da Royal Society de Londres, né, em 1920. O título do artigo é Uma determinação da deflexão, ou seja, do encurvamento da luz pelo campo de gravidade do Sol, pelo campo gravitacional do Sol, a partir das observações feitas na eclipse solar, aliás, é no eclipse, né? No eclipse solar de 29 de maio de 1919. Então, aproveitando a oportunidade desse eclipse, foi feita essa observação que confirma fortemente a teoria da relatividade geral. Então, isso que
101 anos atrás. Então, nós estamos chegando a uma nova teoria física que já passou por 2 testes muito definitivos. Mas vamos voltar 3 anos. Vamos para 1916. A teoria de Einstein é de 1915. Um ano depois, esse pesquisador austríaco, na verdade era um matemático chamado Karl Schwarzschild. O nome é meio complicado, mas é fácil de falar. Schwarzschild. Esse Karl Schwarzschild, inclusive, morreu nesse mesmo ano de 1916. Ele morreu em consequência de uma doença que ele adquiriu no fronte de batalha. Ele foi para a guerra, né? Apesar de ser um matemático, ele teve que ir para a guerra, e servindo na Rússia, ele teve um problema adquiriu uma doença que era autoimune, e ele morre dessa doença um pouco depois de fazer esse trabalho tão importante, que foi a primeira pessoa que resolveu, tirou soluções das equações de Einstein do campo de gravidade. O que Schwarzschild fez? Ele imaginou o seguinte: vamos pegar um objeto que tem massa. Pega esse objetozinho que tem massa. Esse objetozinho que tem massa é muito genérico. Pode ser a Terra, pode ser o Sol, pode ser um elétron, não importa. Pega-se um objeto com massa. E vamos calcular o campo de gravidade dessa massa, mas não usando mais a teoria newtoniana. Vamos usar a teoria da relatividade geral, que mexe profundamente com o tempo. E ele faz esse cálculo, que é um cálculo bastante elaborado, publica também na Academia Prussiana, né, na Academia Prussiana Real de Ciências, está aqui a referência para quem quiser. Agora, tem uma referência, esse artigo está em inglês, está em alemão, no original, mas tem essa referência aqui, Archive Physics 99-05030, quem for na internet, só colocar esse símbolo aí, essa especificação, Archive, que é onde nós temos um repositório de artigos de física, /99 é o ano, 05 é o mês de maio e 030 é o número do artigo. Essa tradução foi feita para o inglês e foi colocada nos arquivos em 99. Então, é uma publicação interessante, porque quando Schwarzschild mostra como matematicamente ele vai resolver as equações da gravidade segundo a relatividade geral, que é uma solução bastante pesada, é um cálculo forte, pesado. Agora, só que essa solução tinha uma curiosidade matemática que mexeu com físicos e matemáticos. Nós vamos falar já. Por que essa solução ela fica praticamente 40 anos, 42 anos, na verdade, perturbando a comunidade de físicos e matemáticos. Mas o que é interessante é que só em 58, portanto, 42 anos depois, que os estudos vão apontar a conexão dessa solução do problema matemático com a existência de buracos negros. Então, essa é uma questão importante chamar a curiosidade, de quem está seguindo, de quem não é da área da física, ou dos estudantes que estão se iniciando, que é quando uma teoria é lançada, ela gera resultados que às vezes precisam ser muito lentamente absorvidos pela comunidade científica. Esses resultados vão ser confrontados, vai haver conflito, vai haver contraditório, vai haver quem acha que está ok, quem acha que não está ok, faz sentido, não faz sentido, é uma solução puramente matemática ou essa matemática tem a ver com a natureza? Então, muitas vezes, os momentos iniciais de uma teoria são momentos de se impor com uma certa dificuldade, e a comunidade vai trabalhando, vai se comunicando, e as questões vão sendo não só aprofundadas, mas também resolvidas. Então, Schwarzschild, o que ele obtém? Então, ele usa a teoria da relatividade geral para obter qual é o campo de gravidade de um objeto com massa, um objeto estático paradinho no espaço com massa. Ele não está nem considerando que esse objeto está em rotação, é um objeto parado com massa, para ver qual é a diferença entre a teoria de Einstein e a teoria de Newton. Agora, a solução matemática, o que a matemática aponta na solução de Schwarzschild, a solução, aqui eu coloco essa frase, a solução encontrada por Schwarzschild abre uma importante questão, um debate forte sobre a relação entre os resultados dos cálculos matemáticos e a interpretação física dos mesmos. Para quem não é da área, para quem é de fora da ciência, fora da física, ou até mesmo para os estudantes iniciando, às vezes a gente tem a tendência de pensar que a física usa muitas equações, faz muito recurso da matemática. O que a matemática diz é incontestável para a física. Não é assim.
O que a matemática diz nos faz pensar muito, mas a gente tem que ver agora como esses cálculos matemáticos, uma vez solucionados, eles podem ser interpretados à luz daquilo que é a nossa realidade, à luz do que é a nossa natureza, o que nós chamamos de a interpretação física dos resultados. Não basta você ter os números finais, você precisa agora ver qual é o confronto desses números com a experiência, com a observação. O que o problema matemático, a solução matemática de Schwarzschild traz, que é completamente inusitado para quem conhecia a gravidade de Newton, a antiga gravidade? É que, a uma certa distância, uma distância especial, do objeto que gera o campo de gravidade, quer dizer, eu tenho o objeto, vamos dizer, num ponto, ele gera a gravidade. Aí eu vou colocar um objeto longe dele, a uma certa distância dele, para ver qual é a força que aquele objeto que está sendo colocado à prova vai sentir do campo de gravidade dessa massa que está gerando o campo. Só que a solução de Schwarzschild diz que há uma certa distância especial, uma certa distância especial entre o objeto que sofre a força de gravidade e o objeto que gera o campo de gravidade, há uma, vamos dizer assim, um problema, vamos dizer assim, um tilt matemático. A solução, ela se torna infinita, ou seja, de repente o campo de gravidade vem, tem um valor, de repente ele se torna infinito. E depois ele começa a ter valores normais. Isso é o que a gente chama em matemática de uma singularidade. É quando existe um momento ou um ponto, alguma localização onde alguma coisa se torna infinita, se torna infinitamente grande. É como a gente diz às vezes na linguagem, como explode, a grandeza explode, né? Então, se eu dividir 1 por 2, dá 0,5. Se eu dividir 1 por 1, dá 1. Se eu dividir 1 por 0,1, dá 10. Se eu dividir 1 por 0,01, dá 100. Se eu dividir 1 por 0,001, dá 1000. Então, à medida que eu vou diminuindo o denominador, a minha fração vai aumentando. 1 por 1 dá 1. 1 por 0,1 dá 10. 1 por 0,01 dá 100. 1 por 0,001 dá 1000. Então, se eu for diminuindo muito esse número, ou seja, esse número vai ficando cada vez mais próximo de zero, 1 dividido por 0,000000001 vai dar 1 bilhão. Então, à medida que esse denominador vai ficando muito pequeno na fração, a fração vai explodindo, vai se tornando cada vez maior. Ela passou de 1 para 10, de 10 para 100, de 100 para 1000, de 1000 chegou até 1 bilhão e assim vai. Então, se eu dividir 1 por alguma coisa que é quase zero, essa coisa dá muito grande. E isso não fazia sentido. Essa singularidade matemática na solução fez os físicos e os matemáticos pensarem em várias coisas. Tanto é que esse problema, estou colocando aqui embaixo, abriu um debate que se estende pelos anos 20 e 30 e envolve grandes nomes da física, e eu não coloquei, da matemática também. Essa distância especial, onde isso acontece, onde o campo de gravidade se torna, como a gente diz, singular, ele perde, vamos dizer assim, o significado matemático, essa distância se chama raio de Schwarzschild, em homenagem ao próprio Schwarzschild. É interessante, raio por quê? Porque é a distância entre duas massas, é como se tivesse, essas duas massas formam uma massa no centro e a outra massa que orbita em torno, forma um círculo, então é o raio de Schwarzschild, é a distância onde o campo de gravidade adquire essa singularidade matemática, esse infinito que quebra todo o sentido do cálculo. Agora, às vezes o infinito em matemática, na física, ele tem um significado físico. A gente poderia dizer, bom, mas é um infinito, então esse raio de Schwarzschild não serve para nada, é uma anomalia matemática do problema. Não. Às vezes a anomalia matemática de um problema tem uma interpretação física. Mas vamos em frente. Então, Schwarzschild, ele deriva uma formulinha matemática para aquilo que, dada a massa, nessa expressão aqui, ó, R S igual a 2, aí entre parênteses tem a constante de gravidade de Newton, que é uma constante da física. C a menos 2, quer dizer, a velocidade é 1 sobre a velocidade da luz, a potência quadrada. 1 sobre C ao quadrado, que é C a menos 2, vezes a massa do objeto. Então, a constante de Newton e a velocidade da luz são duas constantes da natureza, mas para cada massa que eu mudar,
eu tenho uma massa pequena, uma massa maior, o raio de Schwarzschild, a gente está vendo, ele é diretamente proporcional à massa do objeto que gera o campo de gravidade. A pergunta é, esse raio de Schwarzschild, tá bom, tem uma expressão matemática para ele, mas essa expressão matemática quer dizer alguma coisa? Quer dizer, uma coisa simples, né? Mas a gente vai perguntar qual é a relação entre a física e a matemática. A matemática está me indicando, aí tem um sério problema. Aí a física diz, bom, se tem um problema sério na matemática, eu jogo isso fora, esqueço isso, ou eu vou até as últimas consequências, tentando entender o que esse problema matemático está querendo dizer. É assim que a gente percebe na física. Usando essa formulinha, essa expressãozinha, essa expressão matemática simples do raio de Schwarzschild, a gente pode substituir m pela massa do Sol. Pode substituir m pela massa da Terra. Pode substituir m pela massa da Lua, de Júpiter, pela massa de um ser humano, pela massa de uma bola de futebol, não importa, pela massa do elétron. Eu estou dando esses exemplos aqui. No caso do Sol, o raio do Sol é imenso, 700 mil quilômetros de raio. Então, o Sol, desde o centro do Sol até a sua borda na superfície, são 700 mil quilômetros. A Terra, o raio, é de 6.400 quilômetros. Quer dizer, o diâmetro, claro, seriam 12.800 quilômetros, mas o raio, que é a metade do diâmetro, que é a distância do centro até a borda, é 6.400. Mas olha o tamanho do raio de Schwarzschild. No caso do Sol, o raio do Sol é 700 mil quilômetros. O raio de Schwarzschild é 3 quilômetros. 3 em 700 mil praticamente não é nada. No caso da Terra, o raio da Terra é 6.400 quilômetros. O raio de Schwarzschild é 9 milímetros. 9 milímetros, nada, né? Menos, quase 1 centímetro. Para a Lua, é 1/10 de milímetro. E para Júpiter, que é mais robusto, mais pesado, né? Bem mais pesado do que a Terra, e tem um raio muito maior também, o raio de Júpiter é praticamente 10 vezes o raio da Terra, o raio de Schwarzschild é 2,8 metros. Então, o raio de Schwarzschild é alguma coisa muito pequena para esses objetos que são grandes e pesados, como o Sol, a Terra, a Lua e Júpiter. Nós vamos elaborar um pouco mais sobre isso. Isso aí é só para dar um certo sentimento do que é o raio de Schwarzschild. Dada uma certa massa, qualquer que seja ela, eu posso sempre associar a essa massa uma grandeza que eu chamo de raio de Schwarzschild. Eu estou insistindo por isso, porque apesar do raio de Schwarzschild estar marcando um problema matemático da teoria, ele vai ser uma das características dos buracos negros. Isso vai ser muito útil, muito aproveitado. Então, qual era o problema que na época representava o raio de Schwarzschild? Então, a gente partiu do pressuposto seguinte. Vamos supor que o professor Schwarzschild estava correto. Ele fez o cálculo matemático correto. Será que o problema seria da própria relatividade geral, descrever da gravidade? Será que a teoria de Einstein era boa? Quer dizer, Schwarzschild foi resolver uma equação que vinha da relatividade geral. Mas será que a relatividade geral estava boa? Mas aí a gente começa a pensar, vamos considerar que ela já passou por 2 testes. Passou por um teste importante, que foi o teste de Einstein de 1915, que foi a precessão do periélio de Mercúrio. Era um teste bom que mostrou a teoria da relatividade está indo bem. Depois Einstein consegue relacionar a relatividade geral com a cosmologia. É um teste teórico, mas mostra que a teoria ela tem amplitude. Mas em 1916 ainda não tinha o teste de Sobral. Porém, entra-se na década de 20, essa publicação aqui é de 1920, entra-se na década de 20 com mais o teste que cacifa a teoria de Einstein. Então, era natural a gente se perguntar, será que esse problema que Schwarzschild aponta é um problema da solução ou é um problema da relatividade geral? Então, a gente já começa a acreditar que a relatividade geral é uma boa teoria. Então, talvez o problema não seja da relatividade geral. Então, o problema pode ser um problema puramente matemático e que pode estar mostrando que tem alguma caracterização do campo de gravidade do objeto. Quer dizer, pode ser algum problema do campo de gravidade, mas não da teoria. Agora, se o problema é puramente matemático e pode indicar algo interessante para a física, como é que a gente vai remover esse problema matemático? Você está diante de um problema matemático e você quer interpretar essa teoria física que tem como solução,
que apresenta em sua solução um problema matemático. Será que você pode, então, limpar a matemática e salvar a física? É como se a gente tivesse um bom fruto, eu quero aproveitar a polpa, mas vou jogar fora a semente, vou jogar fora o caroço. Eu não digo nem que vou jogar fora, porque quando a gente joga fora a semente pode germinar. Esse problema matemático que eu vou eliminar, ele pode me trazer grandes novidades. Então, é exatamente a imagem da fruta com a sua semente, com o seu caroço. Eu vou aproveitar a polpa para fazer a física e vou jogar o caroço de lado para ver o que eu posso desse caroço entender, né, se ele vai germinar para outros frutos. Passa-se a década de 20 com um grande debate sobre isso, então a solução está sempre sendo colocada em questão. O Schwarzschild já morreu no mesmo ano que ele fez a solução, então ele não estava vivo para discutir, mas as pessoas, os matemáticos e os físicos estavam discutindo. Em 1933, um padre, um clérigo belga, chamado Georges Lemaitre, ele compreendeu que o problema indicado pela matemática na solução de Schwarzschild da relatividade geral não era um problema da teoria de Einstein, era um problema artificial, sim, que não era um problema essencial, era um problema artificial de escolha de coordenadas. Quando a gente vai resolver um problema, na vida também, eu penso, bom, como é que eu vou equacionar? Eu estou diante de um problema, que pode ser um problema familiar, pode ser um problema econômico, pode ser um problema no meu local de trabalho, eu estou diante de um problema. Eu vou sentar, vou perceber o problema e vou tentar equacionar o problema. Como é que eu vou atacar o problema? Eu vou escolher quais são os pontos que eu tenho que atacar para resolver o problema. Essa escolha desses pontos, né, se é um problema econômico, se é um problema familiar, se é um problema de trabalho, ou se é um problema existencial, eu vou procurar quais são os pontos que eu tenho que atacar para resolver o problema, ou para pelo menos compreender o problema. Isso é o que a gente chama em física de escolher as coordenadas que vão descrever o problema. O que Lemaitre percebeu de uma forma muito inteligente, é que o problema não era da teoria e o problema não era da física, o problema era do modo de atacar o problema, não era nem da matemática. O que Schwarzschild fez estava certo. Com as variáveis, com as coordenadas que ele escolheu, ele achou a solução. Só que as coordenadas dele, por acaso, indicaram um problema que parou-se para pensar. E aí pensou, não, vamos mudar de coordenadas e o problema matemático desaparece. Então, esse problema é artificial. É um problema porque, vamos dizer assim, eu escolhi as coordenadas erradas para descrever o meu problema. Né? Então, se eu estou com um problema financeiro, eu vou resolver o meu problema financeiro, será que é mudando a minha alimentação? Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Schwarzschild tinha um problema para resolver, ele escolheu as coordenadas. Só que ele escolheu, talvez, ele atacou o problema pelas coordenadas erradas. Ele queria resolver, vamos dizer, metaforicamente falando, um problema financeiro, mexendo na sua nutrição. Não era o caso. Então, o problema de Schwarzschild, ele vai nessa direção. Schwarzschild escolhe as coordenadas que não são adequadas, mas que são boas. Elas acabam sendo boas porque elas revelam um problema que fez a física pensar durante 40 anos e que só fez a física crescer a partir disso. Então, segundo Georges Lemaitre, então, mudando as coordenadas, cara, na última frase, o problema é eliminado. Agora, se o problema é eliminado, eu esqueço o raio de Schwarzschild, porque o raio de Schwarzschild é ele que está indicando o problema. Então, eu elimino o problema, mas eu mantenho o raio de Schwarzschild, porque ele está querendo dizer alguma coisa. Às vezes, um problema do que a gente chama em física de uma singularidade matemática, ela está dizendo que aquela singularidade, ela está apontando para você um problema que às vezes você não viu e que é importante para a sua teoria ou para a sua compreensão daquilo que você está estudando. Então, mudam-se as coordenadas, já na década de 20 mesmo, tem as chamadas coordenadas de Eddington, Finkelstein, que vão ser usadas também na década de 50, mas não vou entrar nesse detalhe técnico. Mudam-se as coordenadas, quer dizer, eu agora vou resolver o meu problema financeiro não pensando na minha alimentação, não mudando a minha nutrição. Vou resolver o problema financeiro pensando de como usar melhor meu dinheiro. Bom, isso aí é uma questão, só foi uma metáfora, eu não vou perder tempo com isso. Bom, então o raio de Schwarzschild, ele aparece, indica um problema. Eu resolvo o problema mudando as coordenadas, mas não vou abandonar o raio de Schwarzschild. Ele quer dizer alguma coisa. Se a matemática indicou, a física pensa sempre assim, se a matemática está dizendo, a física tem que parar para pensar.
por mais esdrúxula que possa parecer, às vezes, a interpretação. Essa é uma escola muito pitagórica, a escola até que o professor Dirac usou ao longo dos anos 20 e 30, ao longo de sua trajetória no século XX, que é, deixa a matemática te dar tudo que ela pode dar dentro da física, e você começa a interpretar. 1931, esse físico indiano, uma pessoa fantástica, está o nome dele aqui, Subrahmanian Chandrasekhar. Na física a gente chama ele muito de Chandra, mas é o professor Chandrasekhar. Ele ganhou o prêmio Nobel de 83, por esses trabalhos que ele fez em 31, portanto, 52 anos depois veio o reconhecimento. Chandrasekhar, olhando, vamos dizer assim, herdando esse problema que veio da solução de Schwarzschild, ele começou a pensar, bom, será que um objeto com massa, na relatividade geral, qualquer objeto, por maior que seja a massa, ele vai gerar um campo de gravidade estável ou não? Ele começou a pensar na estabilidade de um campo de gravidade. Mas então ele começou a pensar na estabilidade de um planeta, na estabilidade de uma estrela, na estabilidade de um objeto celeste. Será que um objeto celeste muito, muito massivo, muito pesado, mais pesado do que o Sol, será que esse campo de gravidade, há quanto tempo ele se aguenta? Né? Ele tem estabilidade? Então, Chandrasekhar fez um trabalho, esses dois trabalhos que eu estou citando aqui, a massa máxima das chamadas estrelas anãs brancas ideais, Ideal White Dwarfs, né? Dwarf é anão. Então, as estrelas anãs brancas, quer dizer, que massa máxima uma estrela pode ter? E depois, que está embaixo, ele trabalha o problema da densidade das estrelas. Então, ele publica esses dois trabalhos em 1931, que ele começa a estudar, então, a questão do colapso de gravidade, a questão do colapso das estrelas, o colapso gravitacional. Isso vai ser muito importante a partir daí. Chandrasekhar, então, tem esse grande crédito na física. Só lembrando o seguinte, o Sol tem uma massa na faixa de 10 a 30 quilogramas. Esse número, 10 elevado a 30, que está na segunda linha, né, na primeira linha em vermelho, 10 elevado a 30 significa 1 milhão de trilhões de quilogramas. Então, eu tenho 1 milhão de trilhões de quilogramas. Então, se uma estrela, então, tiver 1,4 vezes a massa do Sol, quer dizer, se ela for maior do que a massa do Sol uma vez e quase meia, né, 1,4 vezes é quase 1,5. Se ela tiver, então, uma massa do Sol e meia, ela é a massa máxima que uma estrela tem para ficar estável. Se ela tiver uma massa superior, não, se ela tiver uma massa 2 vezes a massa do Sol, 3 vezes mais pesada do que o Sol, 4 vezes mais pesada, mais massiva do que o Sol, essa estrela vai começar a entrar em colapso. Então, isso foi um trabalho muito importante. E esse Sir Eddington, o Arthur Eddington, que eu falei lá na frente, que mandou, que chefiou, né, a comitiva que fez a experiência em Sobral, ele não veio ao Brasil, mas o grupo dele veio, ele foi para um outro lugar onde o eclipse não foi bom, e em Sobral, quem veio para Sobral fez a detecção bem. O Sir Eddington, né, ele era uma pessoa, um dos cientistas mais renomados da Inglaterra, e ele se opõe muito veementemente às ideias do Chandrasekhar. Ele achava não, que uma estrela, ela não deve entrar em colapso. Ele estava buscando sempre a estabilidade. E o Eddington é interessante porque, como ele era um grande nome, ele de uma certa maneira, ele travou muito a popularização, a disseminação do trabalho do Chandrasekhar. Isso é uma coisa importante na física, na ciência. Às vezes as pessoas que têm ideias mais conservadoras, mas que têm uma certa respeitabilidade, vamos dizer, tem afirmação científica, elas podem, às vezes, obstruir o trabalho de pessoas mais jovens. Imaginar que esse Chandrasekhar era um indiano, uma pessoa extremamente educada, ele é uma pessoa gentilíssima, eu cheguei a conhecer porque ele era amigo do professor Salan, lá em Trieste, ele chegou lá, ia a Trieste no ano que ele ganhou o prêmio Nobel, inclusive, em 83, o Salan tinha uma grande consideração por ele, era um gentleman, uma pessoa de uma tranquilidade, educadíssimo, super, hiper culto. Chandrasekhar, então, era um jovem chegando da Índia, na Inglaterra, na colônia, né, quer dizer, chegando da colônia no reino, né, no centro, saindo da periferia e chegando no centro, a pessoa custa se impor também. Então, o Eddington, ele foi muito veemente contra as ideias do Chandrasekhar, que acabaram estando certas e que vão depois se afirmar algumas décadas depois.
Passa-se, então, o período da guerra, é um período meio morto para a gravidade. Então, a gente está vendo o seguinte, o estudo da relatividade geral, o estudo da cosmologia, o estudo da astrofísica, ainda é um estudo, vamos dizer assim, de segundo escalão na física. Apesar de ser muito importante, mas ainda não tinha conquistado um espaço definido, né, um espaço notável dentro da comunidade da física. Então, as pessoas trabalhavam, havia muito debate, mas não era uma área prioritária. Até as pessoas pensavam, bom, com tanta coisa acontecendo, energia nuclear se desenvolvendo, será que vale a pena jogar tanto dinheiro nessa pesquisa, que era ainda uma pesquisa extraterrestre, né? Não se estava nem buscando vida fora da Terra, estava tentando se compreender as estruturas do cosmos. 58, esse grande nome da relatividade geral, David Finkelstein, ele faz esse trabalho aqui em 58, a referência está aqui, a assimetria entre o passado e o futuro do campo de gravidade de uma partícula pontiforme, de uma partícula pequenininha que tem massa. É o problema de Schwarzschild. Ele vai olhar agora o problema de Schwarzschild sob um outro ponto de vista. E ele aí faz uma seguinte, ele com esse trabalho, ele começa a dizer que a solução de Schwarzschild, tão debatida, ela poderia descrever uma estrutura astrofísica nova. Ele não chama de buraco negro. Logo depois, na década seguinte, na década de 60, vai ser chamado de buraco negro. E nesse trabalho ele introduz o conceito de horizonte de eventos, que é um lugar muito importante no buraco negro. Quer dizer, o horizonte de eventos é a região até onde a sombra, né, o escuro do buraco negro se prolonga. Então, ele vai associar o raio de Schwarzschild, aquele problema matemático do raio de Schwarzschild, ele vai associar com o horizonte de eventos. E aqui eu escrevo em vermelho. E ele argumenta que a solução de Schwarzschild, mais do que uma mera curiosidade matemática, que era como ela vinha sendo tratada, ela parecia ser uma curiosidade matemática da relatividade geral, ela passa a ter pode ter um significado na natureza. Isso pode estar representando algo fisicamente realizável, algo fisicamente sensato, que na verdade, vai ser mais tarde o buraco negro. Então, a gente viu, nós estamos em 58. A solução de Schwarzschild é de 16. Então, 42 anos se passaram para que aquela solução, que é a solução mais simples, a primeira e mais simples solução das equações do campo de gravidade na relatividade geral, são precisos 42 anos para que aquela solução comece a ser considerada mais do que uma solução matemática e comece a ser pensada como algo físico que tem significado na realidade, na natureza. A terminologia de buraco negro, ela aparece primeiro em trabalhos de divulgação, trabalhos assim, que relatam curiosidades científicas, na revista Life, no New York Times. As revistas americanas sempre deram muito espaço para divulgação científica. E vamos dizer, os divulgadores da ciência, os jornalistas que faziam divulgação científica, começaram a chamar de buraco negro, mas a comunidade física ainda reagia. No mundo da física, quem vem a lançar a terminologia buraco negro foi o professor John Archibald Wheeler, a gente chama de John Wheeler. Foi em dezembro de 67. Ele estava dando um curso, segundo alguns contam, foi um estudante do curso que, para digamos, encurtar a conversa, começou a chamar de buraco negro. E aí o professor, porque também o estudante já tinha lido essa terminologia em artigos de divulgação, mas a comunidade científica estava relutante de adotar o nome. Mas aí o Wheeler, que foi um dos maiores nomes dessa área no século XX, o Wheeler era um professor de Princeton, era um grande relativista, um grande conhecedor de cosmologia também. Ele adota no seu curso a terminologia buraco negro, e aí, então, a ciência, vamos dizer, abriu, vamos dizer assim, saiu do armário a terminologia buraco negro. Então, passou a se chamar essa solução, quer dizer, o que é o buraco negro, então? O buraco negro, então, é uma solução onde uma massa muito grande pode gerar um campo de gravidade muito intenso, ter um raio de Schwarzschild razoavelmente longo, quer dizer, uma distância de sombra. Vou explicar melhor isso. Mas, então, a terminologia buraco negro ganha espaço. Então, a gente vai falar aqui, o que é um buraco negro? Aqui eu estou colocando, BN, eu estou chamando de buraco negro. Os buracos negros, hoje, eles são compreendidos, estou colocando de uma forma geral, como uma concentração de massa ou de energia.
Né? Buraco negro não é só massa, também é energia, porque na relatividade existe uma equivalência entre energia e massa. Se você não tem massa nenhuma, mas tem muita energia, do ponto de vista da relatividade, essa energia é vista como massa, porque existe aquela relação, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Se você dividir energia pela velocidade da luz ao quadrado, o que você obtém é uma massa. Então você associa a distribuição de energia como se fosse também uma massa. Então, os buracos negros hoje são compreendidos como uma grande concentração de massa ou de energia, coloquei extremamente alta, formada pelo colapso de uma estrela muito massiva, segundo o professor Chandrasekhar. Então, uma estrela muito pesada, ela colapsa. E essa estrela muito que se colapsa, ela pode colapsar para um buraco negro. E tem um horizonte de eventos muito extenso. O que é o horizonte de eventos? Você está no interior do buraco negro, a luz não sai do interior, quer dizer, o interior do buraco negro é uma caixa preta, fechada. Então é isso que a gente chama de horizonte de eventos. O horizonte de eventos, ele começa aonde o escuro do buraco negro desaparece. Quer dizer, é como se eu tivesse um objeto no centro, em torno desse objeto houvesse uma superfície que o invólucra, que o envolve, e dentro dessa superfície tudo é negro, e a partir daí a luz existe, a luz está fora dessa superfície. É isso que nós chamamos de horizonte de eventos, de uma forma muito popular, eu estou falando. Então o buraco negro é uma massa muito alta, concentrada, né? Quer dizer, tem uma grande massa concentrada. Essa grande massa, ela é concentrada, ela se distribui numa região muito extensa, e fora dessa região, que é onde, vamos dizer, começa a realidade, onde a luz se propaga, é o que nós chamamos de horizonte de eventos. Então, isso é a estrutura de um buraco negro. É muita massa concentrada que veio de um colapso de uma estrela, a estrela de tão massiva que ela não se aguenta, e ela colapsa, fica esse buraco negro, e esse buraco negro tem essa região sombra, de escura, de onde não sai luz, e ela vai limitada até uma certa superfície. Daí para fora, a luz já está se propagando. E aí, essa superfície que delimita o escuro do buraco negro é o que a gente chama de horizonte de eventos. Então, por exemplo, há um ano atrás, né? Quer dizer, na verdade, quase 2 anos atrás, mas foi publicada a fotografia em abril de 2019. Me lembro que foi dia 10 de abril do ano passado. Esse telescópio chamado EHT, que é Event Horizon Telescope, que é o telescópio dos horizontes de evento, esse telescópio fotografou justamente a região onde tem o horizonte de eventos, aonde começa a sair, onde começa a ter luz na vizinhança do buraco negro. Esse é o BN, buraco negro supermassivo, um buraco negro com uma massa muito grande. Vocês terem uma ideia, esse buraco negro, ele tem uma massa que é cerca de 6 bilhões e 500 milhões de sóis. Quer dizer, a massa dele é equivalente à massa de 6 bilhões e 500 milhões de sóis. Esse buraco negro existe no centro dessa galáxia, a galáxia Messier 87. Esse Charles Messier foi um astrônomo francês que descobriu essa galáxia em 1781. Como astrônomo, ele descobriu a galáxia, mas ele ainda não tinha ideia de que havia aí nessa galáxia esse super buraco negro. Essa galáxia a gente chama de M87. E esse buraco negro foi o buraco negro que foi fotografado, cuja fotografia saiu publicada no dia 10 de abril do ano passado. Então, ele é um buraco negro tão pesado quanto 6 bilhões e 500 milhões de sóis. O horizonte de eventos dele, olha, é muito grande, é quase 2 bilhões de quilômetros. 1,9 vezes 10 a 9. Isso aí é 1 bilhão e 900 milhões de quilômetros, que é quase o tamanho do sistema solar. O sistema solar chega a 5 bilhões de quilômetros, a distância da Terra até Plutão. Aqui, esse horizonte de evento, esse buraco negro é como se ele fosse do tamanho quase do sistema solar, tudo escuro. E aí, a partir do centro, né, quer dizer, dessa região que tem 1 bilhão e 900 milhões de extensão, a luz já aparece. Então, já é o que a gente chama de horizonte de eventos. E ele está distante da Terra 53 milhões de anos-luz. Quer dizer, a luz que sai desse horizonte de eventos do buraco negro, ela leva 53 milhões de anos para chegar aqui na Terra. Então, quando essa fotografia foi feita, a luz dessa que chegou, que foi fotografada, ela tinha saído desse buraco negro, lá dessa região, desse super buraco negro, há 53 milhões de anos atrás, quase que na época dos dinossauros. Então, esse é um super buraco negro já descoberto e foi fotografado.
Nós temos o buraco negro também no centro de uma galáxia chamada Andrômeda. Esse buraco negro já é um pouco menor, ele tem 170 milhões de sóis. 10 a 8 são 100 milhões. Então, são 170 milhões de massas do Sol. O horizonte de eventos dele é de 500 milhões de quilômetros, também bastante grande, quer dizer, é praticamente quase 3 vezes a distância do Sol até a Terra. A distância do Sol até a Terra são 150 milhões de quilômetros. Aqui eu estou falando de 500 milhões de quilômetros, é praticamente 3 vezes e mais alguma coisa a distância da Terra até o Sol. Então é grande também. E ele fica a 2 milhões e 500 mil anos-luz da Terra. Então a luz dele, a luz dessa região aí de Andrômeda, chega na Terra depois de 2 milhões e 500 mil anos. E o buraco negro envolvido no prêmio Nobel, que é esse terceiro aqui, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, na nossa Via Láctea. Esse buraco negro a gente chama de Sagitário A. Depois eu vou dar o nome dele direitinho. Então, esse buraco negro que deu o prêmio Nobel ao Gensel e a Andrea Ghez, depois nós vamos falar, esse buraco negro que foi descoberto e está ligado ao prêmio Nobel de 2020, ele fica na Via Láctea, ele é um buraco negro supermassivo, no centro da Via Láctea, ele tem 4 milhões, ele é equivalente a 4 milhões de sóis, 4 milhões de massas do Sol. É como se eu tivesse 4 milhões de sóis juntos, ele é tão pesado quanto isso. O horizonte de eventos dele é de 10 a 7, são 10 milhões, 12 milhões de quilômetros, então são 12 milhões de quilômetros, já não é uma distância tão grande, é um décimo da distância da Terra até o Sol. Então, um buraco negro que tem uma região escura menor, 12 milhões de quilômetros. E ele fica distante cerca de 26 mil anos-luz. Quer dizer, a luz dessa região chega aqui na Terra depois de 26 mil anos. Então, esse buraco negro é o buraco negro que fica no centro da Via Láctea, que é o chamado Sagitários A. Então, nós temos vários tipos de buraco negro. Eu não vou falar muito sobre isso, porque isso aí já é uma questão mais específica, mas é só para saber que tem o chamado. Quem às vezes vai ler um artigo de divulgação, mas agora tem muita física em cima de cada uma dessas especificações. Tem os buracos negros ultramassivos, que é algo muito recente, que os astrônomos estão começando a denominar esses buracos negros ultramassivos a coisa de 2, 3 anos para cá. Ele é cerca de 10 bilhões, ele é tão pesado quanto 10 bilhões de sóis juntos. Tem os buracos negros supermassivos, que são esses que nós estamos falando, esses 3 exemplos que nós temos de buracos negros já descobertos, né? O M87, o de Andrômeda e esse da Via Láctea, o Sagitários A. Tem os buracos negros estelares, que já são menores, então eles não têm milhões de sóis, ele tem dezenas de sóis, dezenas de massas solares. Não é que ele tenha tanto, é um buraco negro que fica numa galáxia, mas que esse buraco negro ele tem uma massa equivalente a algumas dezenas de sóis. Tem os buracos negros primordiais, que foram formados assim que houve o Big Bang, na era inicial do universo, e esses buracos negros logo colapsaram, e se questiona os chamados mini ou micro buracos negros, que são buracos negros que podem ser formados, por exemplo, naquele acelerador de partículas de Genebra, o LHC, do CERN, da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Então, esses mini buracos negros, eles podem ser produzidos em laboratório. Tinha até toda uma discussão quando o LHC começou a funcionar, né, lá em 2009, se esses buracos negros podiam destruir a Terra, podiam engolir a Terra, mas nada disso é garantido, e se esses buracos negros se formam, eles duram muito pouco tempo. Eles são buracos negros que nascem e decaem quase que imediatamente. Então não há perigo para desses mini buracos negros, por exemplo, engolirem a Terra. Mas é uma formação ainda questionada, tem muito debate, não é especulativo, mas assim, não há um consenso sobre a possibilidade de existência desses mini ou micro buracos, não. Tem muito debate sobre isso. 1960. Então, só lembrando aqui, nós saímos da década, só fiz uma passagem aqui sobre buracos negros, né? Mas a gente chegou em 58 com o Finkelstein, começando a dar um sentido à solução de Schwarzschild para aquilo que poderia ser um buraco negro. Em 1960,
portanto, 44 anos depois da solução de Schwarzschild, finalmente, dois matemáticos, um físico matemático e matemático, é o Martin Kruskal, de Nova York, e esse George Gyökeres, que é de húngaro, eles dois, eles estudam, eles passam a limpo toda a matemática da solução de Schwarzschild, que hoje é conhecido como o buraco negro de Schwarzschild. Então, eles dissecam a matemática depois de 46 anos da solução encontrada e eles esclarecem o seguinte, que aquela solução que o Schwarzschild encontrou, ela é válida fora do raio de Schwarzschild, portanto, fora do horizonte de eventos. Então, com isso, ela evita aquele problema matemático, mas eles conseguem construir a solução completa de todo o espaço e de todo o tempo na região do buraco negro, ou seja, na solução de Schwarzschild. Então, o Kruskal e o Gyökeres, eles conseguem dar uma solução matemática completa, exaustiva, da matemática, né? Quer dizer, uma solução matemática exaustiva do problema do buraco negro de Schwarzschild. Então, 1960, essa questão fica resolvida desse ponto de vista. Aparece mais uma confirmação da relatividade geral, em 59 e 60, um terceiro teste, que é como o campo de gravidade afeta a frequência da luz. Na experiência de Sobral, o campo de gravidade afeta a trajetória, encurva a luz. Aqui, mesmo que a luz não seja encurvada, a frequência muda. Quer dizer, a luz, quando ela é jogada num campo gravitacional, o campo gravitacional faz a luz ficar mais vermelha do que ela é. Então, ele avermelha a luz. E então, Pound e Rebica trabalharam esses dois artigos numa revista de grande prestígio científico, que é a Physical Review Letters. Então, eles mostram que tem um terceiro teste da relatividade geral de Einstein que confirma a relatividade. Então, a gente inicia a década de 60 com muita confiança na relatividade geral e com muita confiança também na solução de Schwarzschild, até porque em 60 esses dois matemáticos finalmente eliminam todos os problemas matemáticos da solução. Eles encontram qual é a matemática correta da solução de Schwarzschild. Ou seja, eles encontram as coordenadas corretas para resolver o problema. Eles vão resolver o problema financeiro não tratando da alimentação, mas tratando da questão financeira em si. Ou seja, eles tratam o problema com as variáveis corretas e aí isso dá uma significância muito grande a essa discussão. Então, a década de 60, com esses dois trabalhos, cujas referências originais eu estou dando aqui, o trabalho do Kruskal apareceu no Physical Review, e o trabalho do Gyökeres nessa revista, porque ele era húngaro, ele publicou nessa revista dessa universidade de Debrecen. Debrecen é uma cidade grande na Hungria, eu acho que seja, talvez depois de Budapeste, a maior cidade da Hungria. E ele publicou essas publicações matemáticas de Debrecen. Então ele publica, e depois ele foi trabalhar na Austrália, ele chegou a trabalhar na Austrália, chegou a trabalhar na China também, mas ele ficou conhecido por causa por ele ter resolvido, paralelamente a Kruskal, o problema da matemática da solução de buraco negro de Schwarzschild. Então, 1960 inaugura uma nova era para a relatividade geral. Quer dizer, então, só lendo essa frase aqui, com os três grandes testes da relatividade geral tendo dado contundente confirmação da teoria, os três testes. O cálculo de Einstein sobre a precessão do periélio da órbita de Mercúrio. Depois a experiência de Sobral, que mostra o encurvamento da luz. E depois os experimentos, né, do Rebica e do Pound, que mostram que a luz se avermelha num campo de gravidade. São três testes muito bons, mas o correto entendimento matemático da solução de Schwarzschild, obtido por Kruskal e Gyökeres, isso então isso nos leva à convicção de que a solução de Schwarzschild possa realmente descrever configurações reais do campo de gravidade, e a relatividade geral entra numa era que se chama Idade de Ouro da relatividade geral. A década de 60 marca, então, o período em que a relatividade geral começa a ganhar muito espaço e começa a conquistar uma grande notoriedade dentro da comunidade da física. Bom, na década de 60,
Penrose entra em ação. Na verdade, Penrose começa a trabalhar na década de 50. Mas os 3 trabalhos de Penrose que foram dar a ele agora, em 2020, o Prêmio Nobel, são esses 3 trabalhos aqui. O trabalho de 65, publicado também no Physical Review Letters, que é onde esses autores que fazem esse terceiro teste da relatividade publicam, né, os autores que mostram que a luz é vermelha num campo de gravidade, que é o chamado redshift gravitacional, ou seja, o desvio gravitacional para o vermelho, vermelho no sentido da luz visível. E aí, nessa mesma revista, em 65, Penrose publica esse artigo aqui, o colapso gravitacional e as singularidades espaço-temporais. Depois ele publica esse artigo em 2 revistas, o colapso gravitacional e o papel da relatividade geral para se entender o colapso gravitacional. Ele vai rever os trabalhos do Chandrasekhar. E depois o trabalho do famoso Stephen Hawking, que era um colega de Penrose, e o próprio Penrose, As Singularidades do Colapso Gravitacional e a Cosmologia, publicado nessa revista, Os Proceedings da Royal Society de Londres. Então, esses 3 trabalhos são os trabalhos que, praticamente, 55 anos depois, né, esse aqui 55 anos atrás, o de 69, 51 anos atrás, esse trabalho aqui é uma reedição do anterior, de 18 anos atrás, mas é uma reedição do de 69, e esse trabalho de 70, 50 anos atrás são os trabalhos que realmente levam Penrose a estudar os buracos negros, mostrar que ele acredita, tem fé de que os buracos negros possam existir na natureza, e ele investe a pesquisa dele em buracos negros, em colapso gravitacional, e é isso que o faz ganhar o Prêmio Nobel como teórico. Queria só chamar a atenção também que, para isso, ele desenvolve uma nova álgebra. O Penrose desenvolve uma nova matemática para poder, ele entende que para tratar o problema da gravidade, ele pode buscar uma nova matemática, que chama a álgebra dos twistors. Então, twister é uma nova entidade matemática, são novos objetos matemáticos. Ele entende esses objetos, então ele desenvolve essa álgebra dos twistors numa revista de física matemática, em 67, depois ele publica esses reports, são relatórios em física matemática. De 77, ele publica isso aí que se chama o Programa dos Twistors, e depois, nessa conferência em Oxford, em 75, ele fala a teoria dos twistors, os seus objetivos e as suas conquistas. Então, Penrose ele desenvolve uma nova matemática para poder atacar o problema do colapso da gravitação e do problema dos buracos negros. Também na década de 60 acontece algo que fortalece muito a pesquisa sobre buracos negros, que foi a descoberta de estrelas de nêutrons, que são pulsares. Então, a descoberta dos pulsares feitos por Jocelyn Bell, que era uma estudante de doutorado do Anthony Hewish, eles detectam o primeiro pulsar em novembro de 67. Esses pulsares, então, são estrelas que colapsaram. Eram estrelas, segundo o professor Chandrasekhar, com massa na faixa de 2 vezes a massa do Sol, 2 vezes mais pesadas do que o Sol, elas colapsam e viram estrelas de nêutron, puro nêutron. Então, essa estrela é como se fosse um grande núcleo atômico só com os nêutrons. Os prótons e os elétrons se fundem para formar nêutrons e emitem muitos neutrinos. Então, isso aí entra toda uma física de interações fracas também aí, mas esses pulsares são descobertos. Era uma previsão da teoria da relatividade, do colapso de gravidade. E quando eles são detectados, isso também dá força, né? Olha esse trabalho aqui do Penrose, que é as singularidades. O colapso, o segundo trabalho ali, o colapso gravitacional e o papel da relatividade geral, quer dizer, o papel da relatividade geral no colapso gravitacional. Então, quando você diz que no colapso gravitacional uma estrela pode chegar a ser um pulsar, isso ele também estuda em 69, logo em 67, esses pulsares tinham sido descobertos. Então, isso vai dando muita força à relatividade geral. Mas os pulsares já tinham sido previstos na década de 30. Então, quando esses pulsares, que são estrelas também muito magnetizadas, são estrelas com campos magnéticos muito, muito fortes. Então, esses pulsares foram previstos em 34, justamente após as discussões levantadas pelos trabalhos de Chandrasekhar sobre colapso de gravitação, colapso de estrela. Então, a previsão dos pulsares foi feita por esses 2 pesquisadores, Bard e Zwicky. E aqui está escrito, observações sobre supernovas e raios cósmicos. Mas nesse trabalho, nesse Physical Review de 1934, eles preveem os pulsares, que aparecem, então, em 67, 33 anos depois.
Anthony Hewish acaba ganhando o prêmio Nobel junto com um outro colega, um outro professor que desenvolve com ele telescópios. A Jocelyn Bell ficou fora do prêmio Nobel. Ela era uma estudante de doutorado. Essa é considerada mais uma injustiça contra as mulheres na concessão do prêmio Nobel. Ela tinha todos os méritos para levar o prêmio Nobel, porque ela que detectou o primeiro pulsar junto com o professor dela. Agora começa o longo caminho. Eu vou relatar aqui para vocês, brevemente, os prêmios Nobel que saíram nessa área. Desde o início. O primeiro prêmio Nobel é concedido em 1901. É quando se lança o prêmio Nobel de Física, 1901. Quem ganha o prêmio Nobel é um pesquisador chamado Wilhelm Röntgen. Esse Röntgen descobre, na verdade, ele produz raio-x. Ele produz e detecta raio-x. Então, o primeiro prêmio Nobel sai em 1901 pela produção e pelos estudos e pela detecção de raio-x, que aconteceu uns anos antes, mas o prêmio Nobel foi dado em 1901. Então, a gente passa toda a década de 10, de 20, de 30, de 40, de 50 e quase de 60, o primeiro prêmio Nobel que começa a tocar o estudo de estrelas é em 1967, dado a Hans Bethe, que era um físico nuclear. Então, Estocolmo diz assim, pelas suas contribuições à teoria das reações nucleares, especialmente as suas descobertas no que diz respeito à produção da energia em estrelas. Então, é quando a astrofísica começa a colocar o primeiro pé dentro do prêmio Nobel. A astrofísica e, claro, a física nuclear aliada. Justamente, a astrofísica ela é a astronomia com a física. Nesse caso, a astronomia com a física nuclear. Então, esse é o primeiro prêmio Nobel desde 1901 para a área. Depois, em 74, que é justamente o orientador da Jocelyn Bell. O professor Anthony Hewish e Martin Ryle, aí que diz assim, pela pesquisa pioneira desses autores, né, pela sua pesquisa pioneira na radioastrofísica e pela descoberta dos pulsares. Olha, a Jocelyn Bell ajudou a descobrir os pulsares. Fazia parte da tese de doutorado dela. Ela não levou o Nobel. Ficou, então, Martin Ryle, que também trabalhava na colaboração, teve seus méritos também. E o Anthony Hewish, que era o diretor da tese, era o orientador da tese, tinha todos os méritos. Mas faltou a Jocelyn Bell aí. E então, eles trabalharam com radioastrofísica, quer dizer, a astrofísica que vai medir as ondas tipo rádio, que são ondas eletromagnéticas de baixas frequências, de grandes comprimentos de onda, e vai trabalhar a descoberta dos pulsares. Então, esse foi o prêmio. Então, agora a gente já tem 2 prêmios Nobel para a área da astrofísica, para a área, né, que já está se tocando com a relatividade geral. 78, 2 pesquisadores, Arno Penzias e Robert Wilson, pela descoberta da chamada radiação cósmica de micro-ondas, radiação cósmica de fundo, né? As micro-ondas cósmicas de fundo, que é a Cosmic Microwave Background Radiation, que é a radiação de fundo sob a forma de micro-ondas, é uma radiação que foi produzida lá no Big Bang. E eles descobrem, então, em 1978, eles ganham o prêmio Nobel. A descoberta deles é na década de 60, eu acho que é de 65. Mas o prêmio Nobel sai para eles em 78. Então, de novo, mais um prêmio Nobel para a área. O terceiro prêmio Nobel do século XX. 83, depois de 50 anos exatos, né, do seu trabalho, Subrahmanyam Chandrasekhar ganha o prêmio Nobel pelos seus estudos teóricos, né, dos processos físicos de importância para a estrutura e a evolução das estrelas. Então, o prêmio Nobel do Chandrasekhar, de 83, sai pelos seus trabalhos da década de 30 sobre colapso de estrelas. E o William Fowler também ganha o prêmio Nobel, divide com o Chandrasekhar, em 83, pelos seus estudos teóricos e experimentais das reações nucleares de importância na formação dos elementos químicos do universo. Então, é o 4º prêmio Nobel, né? Então, nós estamos falando do 4º prêmio Nobel da área no século passado. 93, Russell Hulse e Joseph Taylor Jr., pela descoberta de um novo tipo de pulsar. Então, eles descobriram uma outra categoria de pulsares e que abriu novas possibilidades para o estudo da gravitação. Então, esse é o último prêmio Nobel do século passado. Foram 5 prêmios Nobel ao longo de praticamente 100 anos. O prêmio Nobel começou em 91. Claro, é importante dizer, houve anos em que não foi concedido o prêmio Nobel. Por exemplo,
41, 42, 43. Teve alguns anos que não, antes também, durante a Segunda Guerra também, eu acho que 19 e 20 não houve prêmio Nobel, mas assim, foram poucos anos que não houve prêmio Nobel. Praticamente, vamos dizer assim, em 95, praticamente em 94, 93, 94 anos de prêmio Nobel, 5 foram concedidos para a área da astrofísica, da gravidade. Começa a década do século XXI. 2002. Então, Raymond Davis Jr. e Masatoshi Koshiba, eles ganham o prêmio Nobel pelas suas contribuições à astrofísica, em particular pela descoberta dos neutrinos cósmicos. Neutrinos cósmicos são neutrinos que foram produzidos também no universo primordial. São aqueles neutrinos que vêm da era do Big Bang. Eles descobrem esses neutrinos, isso tem uma grande importância para a astrofísica. E o italiano Riccardo Giacconi, né, pelas contribuições pioneiras à astrofísica, que também levou à descoberta de fontes cósmicas de raio-x, raio-x também produzidos no universo primordial. Então, prêmio Nobel é importante para a cosmologia, junto com a astrofísica. Então, é um prêmio Nobel misto, ó. Astrofísica, física de partículas, porque fala de neutrinos, e cosmologia. 2006, prêmio Nobel para Martha Smoot, que foi pela descoberta da forma de corpo negro e pela anisotropia. Então, quer dizer, eles foram estudar aquela radiação cósmica de fundo, descoberta em 1965, que deu o prêmio Nobel de 78 a Penzias e Wilson, e eles descobriram que essas micro-ondas de fundo que vinham do Big Bang, elas têm uma distribuição anisotrópica, elas não são, vamos dizer assim, igualmente distribuídas, e elas têm também elas seguem um padrão que em física nós chamamos de padrão do corpo negro, que é algo que estabelece uma relação entre a frequência da radiação e a temperatura. 2011, o prêmio Nobel sai para Perlmutter, Schmidt e Riss, pela descoberta de que o universo está acelerando. Então, quer dizer, o universo está numa expansão, ele está se expandindo, mas de uma forma acelerada, se expandindo cada vez mais rápido a partir da observação de estrelas distantes e supernovas. Então, foi um outro prêmio. Então, a gente está na década, no século XXI, já é o terceiro prêmio Nobel, 2002, 2006, 2011. 2017, detecção das ondas de gravidade, né? Então, quem ganha o prêmio Nobel, Weiss, Barish e Kip Thorne, né? Com aquele detector LIGO, que é o detector que mede as ondas de gravidade. 2019, o ano passado, o prêmio Nobel já foi para a área, ó, James Peebles, né, pelas descobertas teóricas na cosmologia cósmica, na cosmologia física, e Mayor e Didier Queloz pela descoberta de um exoplaneta orbitando, quer dizer, um exoplaneta é um planeta fora do sistema solar que está orbitando uma estrela do tipo Sol. Então, mais um prêmio Nobel para a área que está cada vez mais assim, representativa dentro da física. E, finalmente, em 2020, o prêmio Nobel do Penrose, né, que é um matemático, que é um físico matemático e que é um filósofo da ciência, escreve artigos muito interessantes sobre filosofia da ciência. Então, pela descoberta de que a formação de buracos negros é uma predição robusta da teoria da relatividade geral. Então, Penrose foi aquele que, lá a partir de 65, começou a ver nos buracos negros de Schwarzschild uma fonte de realização física, que aqueles buracos negros realmente faziam sentido, que poderiam ser formados na natureza. Até então não haviam sido descobertos. Esses buracos negros só são descobertos agora, recentemente, a partir de 2016. Então, com 50 anos de antecedência, ele já vem insistindo, né, investindo em buracos negros. E depois usou o astrofísico Reinhard Genzel e a astrônoma Andrea Ghez, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, do CLA, pela descoberta de um objeto compacto supermassivo no centro da nossa galáxia, que é a famosa, que é o buraco negro Sagitários A, no centro da Via Láctea. Então, esses autores trabalham por décadas. Penrose, ele publica o seu primeiro trabalho de matemática em 55. A partir de 65 é que ele inicia a sua pesquisa que vai culminar com o Prêmio Nobel de 2020. Portanto, 55 anos atrás. Ele introduz e concentra esforços na elaboração de uma nova categoria de objetos matemáticos, os twisters. Então, os twisters vão ser muito importantes como um instrumento de trabalho para o Penrose estudar colapso gravitacional de uma forma mais eficaz.
Ele desenvolve pesquisa e publica também seus estudos sobre física da consciência. Hoje, Penrose tem várias discussões sobre a física da consciência, aspectos da mecânica quântica e aspectos da própria relatividade, da gravidade, na física na consciência, no processo de consciência. E ele publica também artigos na linha da filosofia da ciência, artigos e livros na linha da filosofia da ciência. Então, realmente é um pensador completo. Gensel e Andrea Ghez, eles começam a estudar na década de 90 o centro da Via Láctea. Então, eles são astrônomos, né? O Gensel é astrofísico e Andrea Ghez é astrônomo. Eles, independentemente, né, ele na Alemanha, ela nos Estados Unidos, eles vão estudando, né, o centro da galáxia, da Via Láctea, o centro da nossa galáxia, durante 20, 25 anos. Desenvolvem técnicas especiais de observação, e aí o que dá a eles o prêmio Nobel é que eles observam e analisam o movimento de estrelas que estão muito próximas do centro da Via Láctea. Eles olham as estrelas mais colocadas no centro da Via Láctea. E ele conclui que, pelo movimento dessas estrelas, pela forma como elas estão em processo giratório, eles concluem que deve haver no centro da galáxia um objeto supermassivo, um buraco negro, que é um buraco negro daquela categoria supermassivo, que é aquele buraco negro que a gente colocou, vou colocar aqui atrás, para relembrar só rapidamente. Mas é esse buraco negro aqui, o buraco negro da segunda parte, o buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. São 4 milhões de massas solares, ele tem uma sombra, né? Quer dizer, a parte escura dele se estende por 12 milhões de quilômetros e ele fica a cerca de 26 mil anos-luz da Terra. Quer dizer, as informações que saem vamos dizer, dessa região aí, ela leva 26 mil anos para chegar aqui na Terra. Então, o que está sendo medido agora é porque saiu de lá há cerca de 26 mil anos atrás. Então, esse é o buraco negro, é o chamado Sagitário A, estrela, A star, né? Sagitário A, que é o buraco negro supermassivo que existe no centro da Via Láctea, descoberto, então, por Gensel e Ghez. Então, o Prêmio Nobel 2020, ele vai para uma categoria muito teórica e uma categoria de quem mediu e descobriu. Quer dizer, o Penrose estuda os buracos negros em geral e o Gensel e Andrea Ghez descobrem, então, buraco negro, supermassivo, um objeto supermassivo compacto, quer dizer, um buraco negro no centro da Via Láctea. Então, aqui são os trabalhos que falei já, Penrose, Ghez, e aqui as considerações finais. Então, só para lembrar, quando se fala de um buraco negro, a gente está falando de alguma coisa que veio de alguma estrela muito pesada. No mínimo, cerca de 1,5, 2 vezes a massa do Sol, no mínimo. Mas, como a gente já falou, existem os buracos negros supermassivos que podem ter uma massa que são bilhões de massas do Sol. Esses buracos negros, então, eles criam um campo de gravidade muito intenso, então, por uma grande região do espaço em torno deles, a luz não sai, então é uma região que fica escura, por isso que se chama buraco negro, e até onde essa região escura se estende, quer dizer, a superfície, o limite entre a parte escura e a parte que a gente chama de exterior ao buraco negro é o que a gente chama de horizonte de eventos. Então, esse horizonte de eventos está associado ao raio de Schwarzschild, que foi estudado na solução matemática do Schwarzschild em 1916. Então, a gente está falando de pesquisa de 104 anos. Na verdade, 105, porque a relatividade geral começou há 105 anos atrás. Então, eu já estou terminando e queria colocar, então, que a gente não quer só discutir o Prêmio Nobel em si. O que foi o Prêmio Nobel desse ano? Estudo teórico de buracos negros e descoberta de um grande buraco negro no centro da Via Láctea. Não é só isso. O que está em jogo é uma grande área da física, que a gente mostrou. Está em jogo também o processo da física. Para se chegar a tudo isso, foram 105 anos de muito trabalho, de grandes mentes teóricas, de grandes mentes engenhosas experimentais, de muito debate, publicações, conferências, cursos, teses, quer dizer, uma movimentação gigantesca de pessoas, de inteligências, de investimento, para se compreender essa área da física, se compreender, afinal de contas, o que é o nosso cosmos. Então,
eu diria que a grande lição que a gente tira de todo esse estudo é que a construção de uma grande teoria física, a gente está vendo, então nós estamos diante da construção de uma teoria, de uma grande teoria da física ao longo de 105 anos, que é quando começa a relatividade geral no trabalho do Einstein. Então isso passa por grandes investigações matemáticas, propostas até de novas matemáticas, como fez o Penrose, interpretações de cenários físicos, não basta fazer a matemática, tem que ver qual é a conexão dessa matemática com a natureza, a busca e a construção, né, de uma instrumentação sempre mais complexa, super telescópios, como por exemplo esse EHT, e outros, né, construção de medidor, de detector de ondas gravitacionais, como é o caso do LIGO. Então, nós temos hoje assim, um complexo, né, de instrumentos, de telescópios, de instrumentos científicos de alta precisão para fazer todas as medidas, investimentos regulares. É preciso manter a ciência funcionando e colaborações crescentes, né? Não são mais pessoas isoladamente trabalhando, mas são grupos grandes de vários países do mundo trabalhando no mesmo projeto, para mostrar que a ciência tem um grande significado que é mais importante do que o seu utilitarismo. A ciência é útil, sim, mas antes dela ser útil, ela tem um grande significado para o conhecimento da humanidade. Então, quer dizer, quando você tem essa compreensão daquilo que é a cosmologia, por exemplo, daquilo que é a astrofísica, nós não estamos falando só de cosmologia e astrofísica, nós estamos valorizando a ciência, nós estamos valorizando o conhecimento humano, nós estamos valorizando todas as ciências, nós estamos valorizando a filosofia, nós estamos valorizando a sociologia, nós estamos valorizando as letras e a literatura, nós estamos valorizando o conhecimento. Cada mundo de conhecimento produz, né, tem o seu impacto naquilo que é a busca pelo significado da ciência. Então a gente se pergunta, o que a humanidade ganhou com tudo isso? Ganhou, bom, pelo menos uma coisa saiu de tudo, entre tantas coisas, né, desenvolvimento de instrumentos de medição muito precisos, mas o GPS, se não fosse a teoria da relatividade, nós não tínhamos GPS. Hoje em dia o GPS facilita a vida em muitas coisas, não é só você chegar num lugar que você queira ir, é localização de muitas coisas. Então, tudo isso, às vezes, deságua numa tecnologia que em nada foi prevista quando a ciência original, a ciência básica original foi concebida. Então, eu queria colocar esses aspectos. Outro aspecto importante, quer dizer, não é fundamental, mas assim, o professor Penrose, quando eu era estudante de doutorado lá na Escola Internacional Superior de Estudos Avançados em Trieste, na Itália, ele era o grupo de astrofísica e cosmologia da Universidade de Oxford, foi para a nossa instituição, coordenar o grupo de astrofísica e cosmologia na nossa escola, na Escola Internacional Superior de Estudos Avançados. E o Penrose nos visitou, era estudante de doutorado, assistiu um seu curso em 1981, quando ele trabalhou conosco as suas ideias de matemática, sobretudo. O que o Penrose discutiu conosco, sobretudo, foi a sua álgebra de twistors. Ele trabalhou, porque a gente tinha feito um curso anterior ao dele, dado por um nosso professor mesmo, sobre uma parte da matemática que depois ela deveria se ligar aos twistors. Então ele nos preparou, e aí o professor Penrose passou uma semana lá na nossa instituição. Nós estudantes, tivemos o grande prazer de poder discutir. Ele é uma pessoa adorável, super tranquila, super zen. A gente sempre, ele dava aula de manhã, de tarde a gente ia na sala dele, sempre conversar, tirar dúvida, os colegas e eu, né, nós tínhamos um grupo de vários colegas de vários países, indiano, grego, italiano, inglês, russo, Tchecoslováquia, né, tcheco, chineses também, a gente ficava aquele grupinho conversando. O professor Penrose nos ensinou muita coisa e ele nos abria muito a cabeça para a importância da relação entre a matemática e a boa física. Ele foi muito importante nesse sentido, porque a gente às vezes pensa, numa física ela tem que se libertar um pouco da matemática. Ele era dessa escola também, matemática, tipo diraquiana, né, em que o papel da matemática deve ser muito grande dentro da física. A matemática ela deve abrir horizontes, onde os instrumentos ainda não conseguem nos levar, os instrumentos de medição, a matemática pode nos levar. Então, o meu também testemunho importante é que o professor Penrose valorizava muito também o debate filosófico dentro da física.
E isso aí foi uma coisa que me tocou bastante também. Nessa época, que foi 1981, nós estamos falando de 39 anos atrás, ele não estava nem pensando em ganhar o prêmio Nobel. Mas, assim, ele era uma pessoa que muito, assim, abordável, era uma pessoa muito disponível, sempre nos atendia com muita gentileza, nos dava material de leitura e gostava de trocar ideias, sobretudo sobre filosofia. Então, eu queria também chamar a atenção que, às vezes, essa grande mente, né, quer dizer, uma pessoa como Penrose, ele publica não só na área da cosmologia, mas na matemática, ele publica na física, ele publica na relatividade geral, publica sobre física da consciência, filosofia da ciência. Agora, recentemente, tem um artigo dele de 2019, não, de 2020, desse ano, já trabalhando com condensados de Bose-Einstein, que é um problema de física de baixas temperaturas e física da matéria condensada, aplicada também à gravidade. Então, ele é uma pessoa assim, muito aberta para as ideias. É interessante observar assim, o espírito dessa pessoa. Ele foi formado pelo professor Denis Chama, que era o coordenador na nossa escola de doutorado da parte de astrofísica e cosmologia, com o professor Denis Chama. Eu fiz um dos cursos de relatividade geral que nós tínhamos que fazer durante o doutorado, eram 2 cursos, o segundo curso era dado pelo Denis Chama, e depois, justamente das aulas do professor Denis Chama, veio o Penrose, que foi seu estudante de doutorado. O Denis Chama foi orientador do Hawking e do Penrose. Então, eram assim, estou querendo chamar a atenção de que eram pessoas muito interessantes, pessoas muito abertas para novas ideias na física, pessoas que não eram conservadoras, né, de boicotar novas ideias. Então, esse Prêmio Nobel de Física desse ano, eu acho que ele tem essa grande mensagem também de que um matemático, né, uma pessoa que faz matemática, como eu estou colocando aqui, Penrose é um matemático, é um físico matemático e é um filósofo da ciência, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, divide o Prêmio Nobel de Física pelo seu estudo aprofundado daquilo que é o colapso gravitacional, e ele sempre acreditou, sempre investiu na ideia de que os buracos negros devessem existir na natureza. Quando o buraco negro era o que eu chamei lá no início de um poltergeist, né, quando era um fantasma, ainda era um objeto fantasmagórico da física, o Penrose já acreditava, tinha convicções sérias de que o buraco negro fosse realmente uma estrutura importante no cosmos. Então, eu agradeço a atenção. O objetivo desse seminário, aqui, dessa discussão, na verdade, foi mostrar assim, o que é esse prêmio Nobel. Não é só explicar o que é o buraco negro e mostrar que o buraco negro não deixa sair a luz e dar dados, assim, fornecer dados de classificação, né, dados taxonômicos. Não, a gente quis falar sobre esse prêmio Nobel. Ele começa quando, na verdade? Para chegar ao prêmio Nobel de 2020, né, tudo começou em 1915, 1916. Portanto, são 100 anos, 105 anos de uma longa caminhada até chegar àquilo que está sendo hoje comprovado. Então, isso é uma teoria física, requer paciência. Então, a gente tem, só para finalizar, por isso que eu, às vezes, tento não fazer lives muito curtas. Tem que ser 15 minutos. Como é que você vai falar de um assunto tão, assim, tão consistente, tão substancial em 15 minutos? Ciência não é Twitter. O Twitter é muito bom para muitas coisas, mas para dar uma notícia, mas a gente tem que refletir. Ciência, ela pede reflexão, pede abstração. Eu não digo que ela pede abnegação, nada disso, esquecer o mundo, não, nada disso. Você tem que viver o mundo, tem que viver a vida, mas a ciência pede paciência. Paciência, dedicação, humildade, né, de confrontar seus resultados, compreender aonde você foi limitado, compreender a hora que você pode ter um pouquinho mais de ousadia. Então, é esse processo longo, né? Então, quer dizer, a construção dessa grande teoria que é a astrofísica, que foi a relatividade geral, que é a relatividade geral, que é a astrofísica, que é a cosmologia, que é a física de astropartículas, quer dizer, tudo isso, junto com a astronomia, está nos fazendo perceber o mundo extraterrestre. Então, nós estamos começando a compreender cada vez mais o mundo fora da Terra, o mundo fora do Sistema Solar, o mundo fora da Via Láctea e o mundo até os confins desse nosso grande universo. Então, muito obrigado a todos. Eu espero ter sido útil, né, para levantar um pouquinho o que está em jogo, o que esteve em jogo com a concessão desse Prêmio Nobel de 2020, sobretudo ao Penrose, por ele ser uma pessoa que
faz mais matemática, mais física matemática, filosofia da ciência, quer dizer, o papel de um grande matemático dentro de uma grande teoria física. Então, boa noite a todos. Obrigado ao Ageu, ao João Vitor, ao Sam, ao professor Global. E na próxima live, se Deus quiser, nós vamos voltar com os encontros com as simetrias da natureza, fazendo a live acadêmica 4.3, que vai ser falar das simetrias e a construção do modelo padrão da física de partículas e de interações fundamentais entre 70 e 74. E aí vamos fechar o nosso ciclo de encontros com as simetrias da natureza para pensar num novo ciclo. Quem sabe, talvez, a história da gravitação, embalados um pouco com essa inspiração do Prêmio Nobel de 2020, talvez a gente possa fazer uma reconstrução do que foi o estudo da gravidade, o estudo do campo gravitacional no século XX e o que está sendo no século XXI, falando das teorias de cordas, falando das novas propostas do que é a gravitação no mundo quântico. Então, uma boa noite a todos e em breve estaremos em contato. Obrigado, Ageu. Tudo de bom. Eu estou desligando aqui. Tá. Deixa eu fechar aqui a apresentação.